Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, esse canal que é dedicado exclusivamente para trabalhar temas, conteúdos ligados à redação do Enem. E esse é um vídeo curto, quero te dar uma dica rápida. Na verdade, aqui essa dica é uma resposta a algumas perguntas, ou pelo menos uma pergunta recorrente que me tem sido feita em relação ao detalhamento da proposta de intervenção. Então, deixa eu explicar para você rapidamente como é que funciona o detalhamento da proposta de intervenção da redação do Enem. Desde 2017, nós tivemos uma mudança no processo de construção de proposta de intervenção. Até 2016, a prática muito comum, muito generalizada, era de se construírem 3 propostas de intervenção. Naquele tempo, ninguém sabia que eram 3, que se tratavam de 3 propostas. Você entendia naquela época, em 2016 até 2016, que aquelas 3 propostas, na verdade, configuravam um detalhamento da proposta de intervenção. Você considerava que aquelas 3 ações apresentadas, cada uma com o seu agente específico, na verdade, configurava uma única proposta bem detalhada. Chegou 2017 e aí a nova banca de correção, naquela época a fundação, não era Getúlio Vargas ainda, era a fundação VUNESP, o seguinte, não, cada proposta se organiza em torno de uma ação e a partir desta ação você vai ter que ter um agente, você vai ter que ter um meio de realização dessa ação, você vai ter que ter um efeito esperado para essa ação e você também vai precisar ali apresentar um detalhamento. E explicou, naquela época então, em 2017, que era possível detalhar tanto a ação quanto o modo meio. Só. Ninguém poderia detalhar outra coisa, senão não era aceito. E o que era então esse detalhamento? Era uma explicação a mais, uma explicação extra, uma especificação, uma exemplificação que você dava naquela época, em 2017, tanto para a ação quanto para o modo meio. Isso é 2017. Chegou 2018, a recomendação mudou, né? A gente vem acompanhando esse processo e entende que isso mudou. Basta ver os manuais de correção de redação, inclusive aqueles manuais que foram utilizados de maneira exclusiva pelos corretores em 2019 foram liberados depois para todo mundo ter acesso. Então a gente entende, na verdade, que desde 2018 a coisa mudou de figura. Em 2018 disseram o seguinte, olha, não, é possível você agora detalhar não mais só a ação e o modo meio. Você pode detalhar agora o agente, a ação, o modo meio e até o efeito. Agora, fizeram uma restrição em relação ao detalhamento do efeito. Só se aceita como detalhamento do efeito um outro efeito, ou seja, você precisa necessariamente desdobrar um efeito daquele efeito anterior. Eu vou dar exemplos aqui para que fique um pouco mais claro. Você diz, por exemplo, assim, olha, você fala que a ação é fazer tal coisa, por meio de tal coisa, coloca todos os elementos da ação e diz assim, olha, para que tal problemática, para que... Vamos pegar um tema específico, vamos pegar o tema da intolerância religiosa, para que haja uma diminuição dos crimes cometidos contra as minorias religiosas no Brasil. Olha lá, aí vírgula, a fim de que a tolerância religiosa possa se fazer presente no nosso país. Observa que deste efeito 1 que eu apresentei, a fim de que os crimes sejam diminuídos no nosso país, né, os crimes contra as minorias religiosas sejam diminuídos, desse efeito eu desdobrei um outro, a fim de que a tolerância possa efetivamente imperar em nosso país, a tolerância religiosa. Ou seja, só se aceita um detalhamento do efeito um efeito que dele se desdobra, mas ele tem que ter relação íntima com esse efeito anterior. O que eu quero dizer para você nesse vídeo? A grande dica desse vídeo a minha dica para você é detalhe ou agente, ou ação, ou modo meio. Entende? Por que isso? Porque se o seu corretor não entender que o seu segundo efeito se desdobra daquele primeiro efeito, se ele considerar, em outras palavras, se ele considerar que você tem, na verdade, 2 efeitos distintos para a mesma ação e que um não tem relação com o outro, aí você perdeu o detalhamento. Tá? Você perdeu, nesse caso, o detalhamento. Portanto, a minha dica é, a não ser que você tenha um outro detalhamento da ação, do modo meio ou do agente antes, e por uma questão de segurança, você também detalhe o efeito. Eu já vi alguns alunos perderem pontos valiosos na proposta de intervenção, ou seja, perderem 40 pontos, porque o detalhamento representa 40 pontos na proposta de intervenção, porque detalharam o efeito e o avaliador não entendeu esse detalhamento. Certamente o avaliador entendeu que, na verdade, eles se tratavam de 2 efeitos distintos, sem relação um com o outro. Lembra bem, para fixar bem, o efeito considerado detalhamento, ele tem que se desdobrar do efeito anterior. Se isso não acontece, ou se pelo menos o avaliador não entende dessa maneira, ele não considera que houve detalhamento, tá? Então, para ficar muito claro, a minha dica para você nesse vídeo curto é
Detalhe o agente, detalhe a ação, detalhe o modo meio. Como detalhar, professor? Você pode explicar, você pode exemplificar, você pode especificar. Para a ação e para o modo meio, funciona muito bem um exemplo, tá? Para o agente, não. O agente você vai criar uma explicação, um aposto, um termo de natureza explicativa. Vai colocar entre vírgulas ali um termo que dê uma explicação para o agente. Na prática, funciona como um aposto. Agora, para detalhar a ação, detalhar o modo meio, você tem outras possibilidades. Você pode exemplificar. E é muito forte o exemplo. Nunca vi um exemplo não ser percebido com detalhamento. Então, quando o avaliador percebe que ali é um exemplo, você pode usar a expressão mesmo, por exemplo, a exemplo de, ou então simplesmente o como, né? Como você diz a ação e aí como isso e isso, exemplificando. Ou então você apresenta o modo meio como isso e isso, exemplificando também com como. Seja você usando só a palavra como, seja você usando a palavra por exemplo, seja você usando a expressão a exemplo de, quando o avaliador percebe que está diante de um exemplo, ele tem absoluta certeza de que está diante de um detalhamento, tá bom? Então você pode também explicar. Para explicar qual é a minha dica também, vou dar mais uma dica nesse vídeo aqui. É um vídeo de dicas sobre propósito de intervenção. Tente usar uma explicação, um conectivo muito forte de explicação. Então você pode usar uma vez que, um visto que, tá? Não confie também só no que, porque às vezes, olha só, gente, a sua ação é curta e você já usa um que para detalhar essa ação, usando com que. E às vezes, como a sua ação é muito curta, o avaliador entende que aquele que não é um detalhamento, mas faz parte da ação. Então, de preferência, use um conectivo maior para deixar muito claro que se trata de um detalhamento, tá? Uma vez que já são conectivos de explicação muito claros, o avaliador vai entender que está diante de uma explicação, portanto, diante também de um detalhamento, beleza? Então, para a gente finalizar, não confie também só no detalhamento com o que. O que, com uma ação muito curta ou com um modo meio muito curto, pode ser que não funcione. Pode ser que o avaliador considere tanto a ação curta quanto o complemento do com o que, tudo como um bloco só, tudo como uma ação só ou como um modo meio só. E nesse caso você vai perder o seu detalhamento também da ação ou do modo meio, beleza? Então espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no campo de comentários. Eu aproveito para deixar à sua disposição também o meu curso gratuito de redação, se você quiser ter acesso a ele. E se você não quiser se você quiser, você pode ter acesso direto ao meu treinamento pago também sobre redação do Enem, tá? Está aqui à sua disposição nos links aqui abaixo. Você pode ficar à vontade, inclusive, para entrar em contato aqui pelo campo de comentários. Um forte abraço, bons estudos e até breve.